Pode contar? Claro. Eu fui picada por chikungunya e eu fiquei... Nossa, foi uma sensação terrível, né? Fiquei toda roxa e ninguém sabia o que era e tudo tal. E aí, numa madrugada, eu fiquei totalmente paralisada. Então, eu não conseguia me mexer nem nada. E, na época, um amigo que me socorreu, ele era meu namorado na época, era uma pessoa mais próxima, mas eu sempre morei sozinha. E ele me socorreu, eram 2h da manhã. O médico me deu 2 horas de vida, eles achavam que era um AVC que eu estava tendo. Nossa. E, na verdade, eu estava tendo Guillain-Barré. E o Guillain-Barré, ele paralisa, ele né? paralisa tudo, os neurônios, né, e tudo. E eu fiquei 3 meses hospitalizada. Nossa. Eu fiquei hospitalizada, saí e voltei. Porque aí eu tive uma infecção hospitalar. E quando você está nessa situação, eu não falava, não andava, não lia, não escrevia. Eu ouvia e para mim tudo era muito confuso. Qualquer barulhinho um pouquinho mais alto era terrível. E numa dessas experiências, eu tive, inclusive, que ficar conectada, né? Assim, direto no coração e tudo. E numa dessas experiências, eu realmente senti que eu estava fazendo a passagem. E foi uma coisa, assim... Foi muito interessante, porque você não pensa em nada mesmo. Não tem essa coisa de falar, nossa, não assinei aquele papel. Né? Não é isso. Essa sensação da equação foi a sensação que eu tive. De fato. De falar qual é o significado da vida. Tem um significado que é a experiência de conviver. Dos bons relacionamentos. Isso não leva a nada mesmo. Entende? São os bons relacionamentos que faz a gente viver. Ninguém vive sozinho. Até, inclusive, a experiência da solidão mesmo faz o maior número de pessoas terem paradas cardíacas e de desenvolvimento de Alzheimer e demência. Então, a convivência ela é extremamente importante. Saudável. Uma convivência saudável. Né? Os bons relacionamentos. Então, foi muito interessante, que eu ainda até brinquei com meu pai, né, que é psiquiatra. Eu falei, eu criei uma fórmula que eu tive que viver para criar esse GPS da forma que ele está hoje. Experimentado mesmo, né? A minha curiosidade é tão grande que parece que eu criei uma experiência, falei, agora eu vou viver e vou contar para vocês como é que é, né? Então, a equação ela é fruto de uma experiência muito profunda das necessidades humanas e de como realmente a gente pode viver feliz no nosso trabalho, né? E não se matar de trabalhar. Eu não aconselho ninguém a se matar de trabalhar. Ontem eu estava atendendo fazendo uma mentoria individual, atendendo uma cliente, ela é jovem, ela tem 30 anos. E ela falou, Flávia, as pessoas dizem que eu sou viciada em viver. Eu falei, que bom, porque se você descobrisse isso aos 60, você teria perdido muitos anos da sua vida. Verdade. Ela falou, mas todo mundo fala que eu vou me arrepender depois. Arrepender do quê? Exatamente o que você está com medo de se arrepender? E foi uma sessão linda, de perspectivas, de olhares diferentes. Né? De repente, os pais acham que ela precisa trabalhar muito e fazer um montante de dinheiro, e ela acha que ela pode ganhar dinheiro sem se matar de trabalhar. E pode mesmo. E pode mesmo. Se ela fizer 4 horas de produção intensa de algo que ela é muito boa, ela vai ganhar dinheiro. Ela vai fazer o dinheiro X. Né? É verdade. Mas também são outros olhares, né? São outros olhares, experiências de viver. Claro que você compra experiências, você vai para não sei aonde, você vai para não sei outros lugares e tal, mas você tem experiências cotidianas. É só olhar para a vida, né? É só olhar para esse desejo absoluto de se apaixonar pela vida, né? É verdade. Eu acho que a equação é isso, você se apaixonar pela vida e poder ser feliz no seu trabalho. Existem os bons arrependimentos, ou seja, esses são os que acontecem, né? O que você contou pra gente. Esses são o que acontece na maioria, né? Isso. E aí, qual que seria o bom, então? Cheguei lá na frente e falei, Viviane, por que você se arrepende? E aí eu vivi a equação, consegui viver isso direito. Uhum. Cheguei lá na frente, né? Cheguei lá nos meus, acho que 90... Eu falo que eu vou viver 150. 150, né? É a minha intenção. Tá, eu vou aqui para os 90. Cheguei lá e, bom, Viviane, quais são os seus arrependimentos? Quais são os bons arrependimentos? Tem?
Não tem, arrependimento é arrependimento, né? E É sempre negativo. E esses são os maiores, os pesquisados, né? Assim, todas as pessoas que foram pesquisadas em todos os países do mundo se arrependem desses 6 pontos. Entendi. Né? Eu acho que quem faz a equação tem experiência de diminuir esses arrependimentos. Eu não acho que zerar, porque você já está começando a equação lá com seus 30 anos. Então, você já tem isso para trás. Sim. Né? Então, assim, até eu. Né? Até eu. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei como foi na primeira experiência de quase morte. Né? Assim, a primeira coisa que passou na minha cabeça é: eu realmente preciso me relacionar mais. Porque a minha tendência em ficar com os meus livros, com as minhas histórias é enorme. Com no o entanto, pica-pau. Com o pica-pau, é exatamente isso. Com plantinha, com não sei o quê, com meia horta. É gigante, porque eu sou introspectiva. E eu gasto muita energia para ser extrovertida. Muita energia. Eu fico exausta, exaurida. Mas, o que eu fui fazendo? Eu fui descobrindo maneiras de criar essa maior convivência com as pessoas sem me exaurir. Pronto. Então, e isso faz parte da equação. Então, eu fui fazer a minha própria equação. Eu fui lá e eu faço. A equação é o equilíbrio. É um equilíbrio. É um equilíbrio de É um vida, equilíbrio. de caminho. Ele nunca acaba, né? Porque assim, hoje, por exemplo, agora eu me relaciono muito, porque é o tempo inteiro dando aula, o mês inteiro fazendo palestra, porque eu desenhei isso, né? Falei, eu quero me relacionar mais, desenhei mais relacionamento. Então, agora eu preciso diminuir da minha equação mais, diminuir relacionamento e aumentar outras coisas. Então, como é uma equação que você coloca um número e você continua, eu ensino a pessoa a fazer essa equação também fora, né? Assim, na mão, para ela aprender a ter equação para o resto da vida, né? Eu, então, estou sempre refazendo. E é uma experiência para o resto da vida mesmo. Você vai refazer a equação muitas vezes. E tudo isso para a gente viver melhor hoje e amanhã. E amanhã é a experiência de se apaixonar por viver. Por viver, na verdade, né? Viver, não sobreviver. Não se matar de trabalhar, descobrir aquilo realmente que você pode fazer e não vai te fazer mal. Não é o que a gente quer, o que a gente quer, a gente faz péssimas escolhas, né? Mas o que faz bem pra gente, né? A longo prazo, né? A curto prazo, é uma detonação. Né? Assistir filme até tarde, comer chocolate, comer pizza, tomar cerveja, sei lá, não sei o que é. Não trabalhar, não fazer exercício físico, ficar lá largado que nem uma ameba. É verdade. Né? Como Mas nada difícil, disso né? nada disso é bom. Sim. Então, essa identificação também de que o longo prazo é que é a história da vida. A vida, ela não é intensidade. A vida, ela é realmente você fazer tudo aos poucos, né? Você ter uma cadência mesmo, né? Regularidade. Uma regularidade, não é intensidade, é constância, né? A vida é constância. Né? Você não ama uma pessoa porque ela falou que eu te amo uma vez. Você ama uma pessoa pelo número de vezes que ela demonstra amor. É verdade. No entanto, você vai perguntar para a pessoa, como é que é? Por que você me ama? A pessoa não vai falar, eu te amo porque você me deu uma aliança de casamento. Porque você me atende quando eu estou doente, porque você é meu companheiro, porque... Não é? É verdade. Então, a vida e no trabalho é a mesma coisa. Por que você é feliz no seu trabalho? Porque eu ganho 50 mil reais por mês. Não é. Não é porque ninguém vai ganhar 50 mil reais por mês com uma arma na cabeça, falando, agora você fica aí que eu vou te dar. Não vai, a pessoa não aguenta. É a constância das coisas boas que ela faz no trabalho que faz com que ela sinta prazer de ir trabalhar. Então, a vida ela é constância. Ela não é intensidade.